Pronto, então aí vocês entram, Maribela Confeitaria, vai lá na bio ou no message, entre em contato com a gente, faça seu pedido, seu bolo de casamento, bolo de aniversário, quiser uma fatia, se quiser um crepe francês, um lanche, um hambúrguer, pode ir lá que a gente tá pronto para vocês. Eu falando só, ela falando aí, né? Deu água na boca aqui, eu tomar um pouquinho de água pra... Uma feijoadinha no sábado, né? E assim a gente segue. E é isso, né? Porque as tortas realmente não tem palavras, são uma delícia, né? Muito bem feitas, feitas com carinho, com muito profissionalismo. A gente tem que se dedicar, né? Verdade. Não é só o ingrediente, né? É tantas coisas por trás, é uma técnica, é um carinho que você tem ali com o cliente, né? É como eu sempre falo, tem gente que entra em contato comigo e diz assim, Ângela, qual é o bolo que você mais vende? Tipo, você está encomendando um bolo de aniversário. Diz, qual é o bolo que você mais vende? Eu digo, qual é o sabor que a pessoa gosta? Um exemplo, é para o seu filho. Eu tenho que saber o que ele gosta. Não é o que eu mais vendo. Porque, um exemplo, eu digo assim, o que eu mais vendo é chocolate, mas ele não gosta de chocolate. Então eu tenho que entender você, o seu paladar, né? Então é isso, é aquele carinho, você faz amizade. Graças a Deus, acho que 90% dos meus clientes hoje são meus amigos, né? Porque eu tenho aquele jeito de conversar, de chegar, eu não quero só vender, né? Então... E o interessante é que eu ia te fazer essa pergunta. Aí tu já respondeu a pergunta, Mas pode pergunta de novo que eu respondo. Porque eu ia fazer a mesma pergunta, que é qual é o sabor que você mais vende, eu sei, não, já especificou. E assim, quando você realmente iniciou, foi por um hobby, porque geralmente a gente tem um hobby, né? Geralmente um hobby nosso, a maioria dos homens gosta de jogar bola, outro praticar uma academia, um esporte, ir à academia, alguma coisa, né? Foi por hobby mesmo? Foi, porque assim, minha mãe sempre gostou de cozinhar. Sim. Então, minha mãe, quando eu estava mais ou menos com meus 12, 13 anos, ela dizia, tem que aprender a fazer as coisas, porque se eu morrer não vai pedir para os vizinhos. Entendo. Então, assim, ela só não deixava fazer feijão. Mas, tipo, um arroz, uma carne, um macarrão, um bolo. Então, assim, ela sempre me ensinou. Então, eu sempre gostei dessa parte de cozinha. Aí eu fui indo fazendo, aí faz um bolo ali, Ângela não sabe de vó, Ângela não sabe de tia. Então, eu ia fazendo. Então, eu peguei amor pela cozinha, né? Tanto eu gosto de fazer comida, tipo uma feijoada, uma favada, final de semana, uma lasanha, como a parte do doce, que é a área de patisserie. Então, eu comecei a fazer curso em cima dessa área, que é a área que eu gostava, que é a área dos doces. Né? Então, assim... Então, está explicado, né? O talento, né? Porque geralmente a gente tem que ter uma inspiração, né? De alguém, enfim. Então, eu posso dizer que foi minha mãe, né? Exatamente. Eu sempre gostei da área de marketing, e enfim, desde quando eu era criança, eu gostava de desenhar, fazer logomarca. Quando a gente olha lá para trás, a gente percebe que já tinha os traços, né? E eu tinha uma amiga que ela dizia, Everaldo, quando um dia crescer, tu vai trabalhar com na época chamava web design e tal, porque enfim, eu nem tinha computador, né? Não tinha computador, nem celular eu tinha na época, enfim. Mas eu sempre gostava de desenhar e eu via uma logo, via alguma coisa. Aí fazia aqueles rabiscos, aquele desenho, né? E fazia já as campanhas e tal, enfim. Aí eu fui gostando aí. Foi quando eu decidi fazer marketing, enfim. E aí muito bem. Eu tô hoje, até hoje, ainda estudo ainda. Porque assim, eu acredito que na sua área deve ser a mesma coisa, porque sempre vai aparecer novos sabores, né? Com novos ingredientes. É porque assim, se você não se reciclar, você fica para trás. Exato, exatamente. Não só na questão do sabor, e sim da técnica. Pronto, um exemplo, teve uma época que estava muito a questão da pasta americana. Aí foi caindo, faz, muita gente faz. Só que o chantininho pegou o gosto, né? Que é aquela cobertura mais mole. Sim. Então assim, se você não estuda, você fica para trás. Né? Então você tem, eu acho que todo ramo é assim, é o seu, é o meu, é qualquer um. Você tem que estar ali buscando melhores, e qual a tendência, o que é que tá saindo, pronto. Eu faço também muito bento cake. O que é bento cake? É um mini bolo. É um bolo presenteável, que ele vem dentro de uma marmitinha. Que é justamente aquela que eu boto as fatias. Só que para o bento, eu olhava para ele e dizia, não, ele merece algo melhor. Não essa caixinha. Aí, hoje em dia, eu boto numa embalagem transparente, boto uma velinha de mim para o cliente, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de conquistar o cliente.
para ele voltar. Já dá, né, um diferencial. Exatamente. Né? Então, assim, os bentes é aqueles que você bota frase, você bota um bonequinho que se chama Flork. Sim. Aí pronto, e aí vai seguindo. Então, são tendências que você vai vendo se encaixa no seu negócio ou não. Porque foi como você falou, aquela história lá de trás. Cada um tem que ver seu público, né? Exatamente. Você tem que ver, como a minha professora de gastronomia falava, pronto, um exemplo, macarrão. Macarrão é um biscoito feito de amêndoas. Aí eu pego, faço macarrão. Só que meu cliente não sabe o que é macarrão. Ele não tem interesse pelo macarrão. Ele quer um brigadeiro. Né? Então, assim, você tem que ver o que você está agregando, para qual você está agregando. Pra você não dar um tiro no pé. Né? Então, se você não estuda, você vai saber, você vai pegar. Uma receita ali, uma receita aqui, não é assim. Aleatório. Né? Aleatório, exatamente. Você tem que trabalhar em cima do seu nicho, né? Senão, se você fugir muito, aí o negócio fica mais complicado. E na área do marketing também, porque assim, houve-se uma evolução muito grande dos anos 2000 até agora 2025, enfim, principalmente com o surgimento das IAs, que são inteligências artificiais. E assim, na nossa área, temos que estar o tempo todo nos atualizando. Porque sempre, só para você ter uma ideia, Mari, de 6 a 7 meses, de 6 em 6 meses, ou de 7 a 7 meses, estão surgindo ferramentas novas. E você tem que estar se adaptando o mais rápido possível. E pesquisando, estudando, enfim. E eu acredito também que isso vai ser em todas as áreas. A partir eu diria que a partir de já, agora de 2026, vai ser em todas as áreas. Porque, um exemplo, restaurantes. Você vai a um restaurante e quando você pega um cardápio, tem pratos ali, enfim. Uma vez eu fui com a minha esposa numa tapiocaria excelente, aqui mesmo em Campinas, e tinha um sabor lá que eu nunca tinha comido na minha vida, né? Eu só comia tapioca que não ia fazer. Queijo e coco, manteiga. Aí vinha aquela tapioca cheia de coisa ali e tal. Muito gostosa, por sinal, a tapioca, uma delícia. Esse negócio aqui. Se existe, o que é isso, né? Tem um cardápio de dois disso aqui. Mas é desse jeito, né? Isso é verdade. E na sua área deve ser. Você tem que sempre estar modificando, senão você fica para trás. Exatamente. E como você falou anteriormente, tem clientes que, eu quero um bolo, né? Uma torta, um sabor de morango, ou por exemplo, uma torta que possa vir 2 sabores em um só. Acontece isso já? Acontece. Já aconteceu já? Já. É tanto que, um exemplo, você pode escolher 2 massas e 2 recheios. Sim. Aí um exemplo, eu quero massa dueto, que é massa branca e massa preta, com recheio de brigadeiro branco e crocante de amendoim. Ou abacaxi com coco, chocolate com maracujá. Né? Aí você vai fazendo as combinações que dá certo, né? O negócio aí é top. Agora eu falo com o Lindo Conceição, o negócio é topado, né? Aí você faz aquela combinação, quer dizer, a gente faz a combinação e o cliente escolhe, né? Porque tem combinação que não dá certo, né? E o cliente não entende, né? É que nem a professora me falava, ela dizia assim, olha, o cliente chega, aí ele diz assim, olha, eu quero um bolo sabor tal, massa tal, não sei o quê, mas ele não entende. Então ele fez mesmo que uma salada. Quando aquele bolo chegar na festa, se alguém não gostar, porque achou estranha a combinação, ela vai dizer o quê? Tu fez com quem? É verdade. Aí você vai dizer, foi Maribela. Só que quem perguntou não vai saber que foi você que escolheu. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de saber o que combina com o quê. Não é nem a questão do paladar. Pronto, tem gente que não gosta de chocolate, como eu falei, mas chocolate é bom. Então, assim, quem não gosta não é porque não estava bom, é porque você não gosta do chocolate. Como tem gente que não gosta de amendoim, tem gente que não gosta de coco. Mas tem que saber a combinação. Porque se a combinação não casar, não vai ficar bom. Né? Então você tem que saber para você fazer aquele planejamento de sabores para tu passar para o teu cliente. Então você já sabe que ali vai dar certo. Verdade. É tanto que, pronto, no meu caso, eu só mando escolher 2 sabores. Eu tenho vários sabores, mais 2, para ele não fazer uma salada, né? Porque são 3 camadas de recheio. Ele vai pedir uma de um, de outra, de outro. Uma massa de um, uma massa de outro. Aí a gente vai conversando, vai instruindo, o cliente entende, porque ele não tem a obrigação de entender. A obrigação é minha. Né? Eu que tenho que entender é como você. Você entende da sua área. Aí eu chego, eu quero assim, assim, assim. Aí você vai dizer, não, Ângela, é assim. Aí eu entendo mesmo, né? Porque eu não entendo. A área é sua. Né?
Então eu respeito o seu entendimento e você vai abrir minha mente e vice-versa, né? E no fim dá tudo certo. Apesar de ter pessoas que querem saber fazer tudo, né? Querem saber cozinhar, querem... Na minha área, existem pessoas que sabem fazer tudo na minha área. Mas eu acho assim, que não é só na sua área, é toda. Sempre vai ter aquela pessoa que sabe mais do que você. Né? Enfim. Chega pra tentar lhe desfazer, porque acha que sabe mais do que você. Ó, eu tava dizendo a Lírio, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender. Teve uma vez que uma pessoa muito especial que eu conheço foi me ensinar uma feijoada. Sim. Aí nisso, vamos, e eu vendo o processo, na hora da farofa, pronto, eu vou fazer assim. Então, assim, os ingredientes que a pessoa tinha eram os mesmos que eu usava. Só que eu não fui olhar e dizer assim, mas eu sei fazer. Eu disse, tá certo, eu tô aqui para aprender. Por quê? Porque às vezes é o mesmo ingrediente, mas são técnicas diferentes. A receita não é o ingrediente, é a técnica. Porque receita tem em todo canto. Se você abrir o YouTube, tem milhares de receitas. É verdade. Agora, só que o que acontece? Da forma como vai ser feita. Justamente. Aí você diz assim, eu vou pegar as receitas desse bolo aqui. Aí você vai fazer. Mas, rapaz, não deu certo. Por quê? Porque muitas vezes ali no YouTube ele só ensinou por cima, mas ele não mostrou uma técnica, um pulo do gato, que você sabe quando você paga o curso para você aprender. É verdade. Né? Então, assim, eu olhei, eu não fui dizer que sabia. Eu digo, vai fazendo que eu vou aprender. Não tem. Então, assim, a farofa dele é melhor do que a minha. Quer dizer, antes, né? Porque agora a minha farofa é igual a dele. Porque ele me ensinou. Então, assim, você tem que ter humildade, mas tem gente que não tem. Né? Tem gente que chega e sempre tá por cima de você ali, ó. Eu sei disso, eu entendo isso, eu entendo aquilo. E assim, acontece muito isso na minha área, sabe? Tem pessoas que sabem um pouquinho e acham que estão acima e sabem tudo, enfim. Mas a gente leva, enfim. Eu nem ligo. E trata como a educação e tá tudo certo, né? É tá verdade. Tudo bem. E aí, vida que segue, a gente vai estudando, vai pesquisando. E é isso, nada é fácil, tá? Pra você ter ideia, eu chegava em casa, eu saía da faculdade, chegava em casa mais ou menos umas meia-noite, eu acho, 1 hora da manhã, e aí eu tomar banho, trocar de roupa. Aí eu falei, tu já ia dormir? Não, eu tenho que dar uma estudadazinha aí até no máximo 1h30, 2 horas da manhã, e 5 horas eu tenho que estar acordado novamente, enfim. E aí, a vida é assim, né? É o preço que você paga. Tem que batalhar. Qual o preço que você quer pagar? Pelo seu sonho. Exatamente. Né? Então é isso, né? É como eu digo, acho assim que quem não dá certo é quem desiste. Por isso que eu falei naquela, não é desistir. Por mais difícil que seja, é você seguir, né? Então, assim, eu adoro ver história de superação. Aquela pessoa que olha para conta assim, olha, eu comecei assim. Não que quem começou podendo, a história não vale. Só que quando é uma pessoa que você vê que ela começou lá de baixo, né? Tipo assim, do zero, né? Pronto, um exemplo, eu fui para um workshop, um monte de confeiteira. Tinha aquela que começou do zero, mas tinha aquela que, um exemplo, eu estava estudando na advocacia, aí eu olhei e decidi abrir uma confeitaria. Então, assim, a pessoa já tinha uma bagagem financeira. Então, assim, ela tinha dinheiro, comprou uma bela casa e hoje em dia a doceria dela em João Pessoa é a coisa mais linda. Mas, tipo assim, não é que não é merecido, é merecido. Mas, assim, quando é aquela história que, como você está contando, nossa, é totalmente, né, inspirador. Por quê? Porque você olha e diz assim, poxa, se fulano começou do zero e conseguiu, eu também vou conseguir, né? Então, assim... E o interessante é que quando você está eu diria, num certo, eu vou dizer nível, né? Ali numa certa posição que você olha para trás e você vê, né? Passa o filme, né? Nossa, alguns anos atrás eu pensava em fazer isso, né? Eu nem sonhava em fazer isso, né? E hoje eu estou aqui fazendo, eu acredito que já é algo bastante, para mim é gratificante, enfim. A gente tem que ser grato, né? E Deus sempre põe o Deus na frente. É que nem meu esposo, ele falou uma vez, que eu estava meio triste, aqueles dias, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, como a loja lá é numa avenida, né? Tem mão indo e mão vindo, aí disse, olha, tava naquela rua ali, eu digo isso, olha, tem pessoas que passam ali na frente, olha e diz assim, um dia eu vou ter uma loja daquela. Então era seu sonho.
É igual a você. Você tinha um sonho. Isso aqui já é uma realização. Então, assim, é como você falou e como eu falo também. A gente olhar para trás, né? E olhar e dizer, poxa, cada passeio que a gente deu tá valendo a pena. E por mais que não seja muito, mas tem pessoas que dizem, eu quero ser igual a Everaldo. Olha como a Everaldo tá. Isso é gratificante, porque eu acho assim que a gente, por mais pequeno que seja, mas a gente é inspiração para alguém, né? Exatamente. E assim, eu sempre converso com os meus bebês e meus filhos, olha. Sempre são bebê, não cresce, né? Nunca cresçam, né? Tá, Pode estar enfim. barbado, ó. Mas é bebê. Mas assim, são os minhas joias. Ele, meu filho mais novo que está trabalhando agora, e minha esposa Ângela, eu, eu ia chamar ela, ia vir, mas ela ia chamar ela para vir, só que ela, não, deixa eu ver, vamos, eu falei, vou não. Aí, era para ter vindo. Aí não quis vir. Mas vai ter outra oportunidade. Na próxima, se Deus quiser. A minha xará. Aí você já está convidada para uma outra Obrigada. oportunidade, quando você tiver um tempo, né? Porque a sua agenda, graças a Deus, para mim conseguir marcar uma entrevista com ela foi um. Olha, eu só posso em janeiro, tá certo. É que dezembro. Janeiro eu acho que é mais leve para alguns ramos, né? Porque aniversário é que nem o povo diz. Eu nasci em janeiro, eu não posso ter festa, porque ninguém tá na cidade. É verdade. Geralmente, em janeiro, o povo vai tudo para as praias, né? Viagem. Então, assim, exatamente. Então, essa questão de aniversário, quem completando em janeiro, fica, né? Tem uns memes sobre isso, bem engraçado, porque a cidade, o povo tudo vai para o litoral, né? Porque quer saber de gastadeiro com praia, ninguém quer saber de bolo. Isso não é verdade. Sai, mas não é como dezembro, como outros meses, né? Não, de forma alguma. Então, Mari, vamos nos despedindo por aqui, tá? O podcast Gênesis hoje teve uma convidada especial, Mari Bela, né? Uma confeiteira de extrema qualidade, enfim, faz tortas deliciosas. Mari, você teria alguma coisa para falar para os seus seguidores, para os seus clientes? Só gratidão, né? Como eu falei, primeiramente a Deus, segundo a vocês, segundo meus clientes que eu amo, né? Cada dia a gente vai conseguindo ali adquirir mais clientes. Então é isso. Vão para Maribela. A gente vai entrar no iFood, viu? Que legal. Para facilitar a vida de vocês, viu? Pronto, vamos ligar para ela para pegar lá. Mandar um lanchinho, né? Então, gente, é isso. Não deixe de se inscrever no podcast Gênesis, vai lá, dá seu like, para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo tem relevância. E, enfim, podcast Gênesis fica por aqui. Everaldo Pessoa, podcast Gênesis.